A tradição romano-germânica não é uma peça de museu do Império Romano. Ela organiza a vida jurídica de cerca de 3,8 bilhões de pessoas. Ela está presente em aproximadamente 90 países e regula em torno de 42 trilhões da economia, quase 40% do PIB mundial. França, Alemanha, Brasil, Japão, Itália, Espanha, México, Coreia do Sul, Indonésia, Argentina e vários outros vivem hoje sob uma lógica jurídica moldada por códigos, sistematização e uma centralização legislativa. Então, falar da civil law, portanto, não é falar de passado remoto, é falar de direito, que estrutura contratos, famílias, empresas, sucessões, políticas públicas e conflitos cotidianos de quase a metade da humanidade. É uma tradição viva, pujante, que continua reinventando e moldando a experiência de justiça concreta de milhões de pessoas todos os dias. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a civil law e a sua filosofia, continua no vídeo aí e já deixa seu like. Imagine a seguinte situação: uma pessoa entra no escritório com um problema concreto, um contrato foi descumprido, uma herança está em disputa, um dano foi causado, um direito foi violado. Ela quer saber uma coisa muito simples: o que o direito diz sobre isso? Mas essa pergunta, que parece apenas uma prática, esconde uma questão muito maior. Quando alguém pergunta o que o direito diz, está assumindo que o direito existe antes do juiz. Está assumindo que a resposta deve ser buscada em normas gerais, em códigos, em conceitos, em uma ordem racional previamente construída. Essa forma de pensar não é universal. Ela é histórica, civilizacional e tem um nome. É a tradição romano-germânica da civil law. Entender essa tradição é entender não apenas como muitos países decidem conflitos, mas como eles imaginam a própria ideia de ordem, de justiça e de racionalidade jurídica. Pergunta provocadora: por que, em boa parte do mundo, o direito é visto, antes de tudo, como um sistema de normas escritas codificadas, enquanto, em outras tradições, ele aparece mais ligado ao costume de precedentes, à religião ou à autoridade política? A tradição romano-germânica é uma das grandes famílias jurídicas do mundo, a maior de todas. Ela se formou a partir de um longo processo histórico em que combinaram três elementos essenciais: o legado do direito romano, a elaboração intelectual medieval e moderna das universidades europeias e a experiência de codificação dos estados modernos. O seu nome diz muito: romano, porque sua raiz mais profunda está no direito romano, sobretudo sobre a tradição da redescoberta do Corpus Juris Civilis de Justiniano. Germânica, porque essa tradição foi reelaborada e sistematizada principalmente na Europa continental, especialmente em países como França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. E a expressão civil law costuma ser usada para designar essa família jurídica baseada na centralidade da lei escrita, dos códigos e da sistematicidade normativa. Isso não significa que tudo nela venha de Roma, nem significa que todo país de civil law seja igual, mas significa que há um núcleo comum: a crença de que o direito pode e deve ser organizado racionalmente em normas gerais, abstratas e coerentes. O primeiro grande fundamento dessa tradição está em Roma. Roma não apenas produziu normas, ela produziu uma maneira de pensar juridicamente. Os juristas romanos desenvolvem distinções, categorias, técnicas conceituais, fórmulas, modos de raciocínio que marcaram profundamente a história do direito. Pessoa, coisa, obrigação, posse, propriedade, contrato, sucessão. Essas categorias não são apenas palavras antigas. Elas se tornaram instrumentos duradouros de organização da sociedade. O direito romano ensinou algo decisivo: a vida social pode ser traduzida em conceitos jurídicos relativamente estáveis. Essa foi uma revolução intelectual. O conflito deixa de ser tratado apenas como um problema político imediato ou costume local. Ele começa a ser enquadrado em uma arquitetura racional. Por isso,
Quando se fala em tradição romano-germânica, não se está falando apenas de textos antigos, está se falando do nascimento de uma gramática jurídica, de um juridiquês. Nas universidades medievais, sobretudo a partir de Bolonha, na Itália, o direito romano foi redescoberto, estudado, comentado e sistematizado. Os glossadores e depois os comentadores não agiram como simples arqueólogos, eles transformaram o antigo material romano em ciência jurídica. Aqui aparece a marca decisiva da Civil Law. O direito deixa de ser uma prática forense e passa também a ser uma construção doutrinária. A universidade se torna central. O jurista se torna um intérprete de um sistema. E a doutrina ganha enorme importância. Isso ajuda a entender por que, nessa tradição, o professor, o tratadista e o legislador têm tanto peso histórico. A ideia não é apenas resolver os casos, a ideia é ordenar intelectualmente o mundo jurídico. A tradição romano-germânica alcança a sua forma mais visível na modernidade, com a ascensão do Estado Nacional e dos grandes códigos. Esse é o momento em que o direito passa a ser visto como uma obra consciente de organização social. O exemplo mais famoso, Código Napoleônico de 1804. Depois dele vieram muitos outros, como o BGB alemão em 1900. A codificação expressa por uma ambição poderosa reuniu o direito em textos sistemáticos, claros, gerais, acessíveis, capazes de dar unidade à vida jurídica de uma nação. O código não é apenas um conjunto de artigos, ele é uma visão de mundo. Ele parte da ideia em que a sociedade pode ser juridicamente estruturada de forma racional, que a dispersão pode ceder o lugar à unidade, que o privilégio local pode ser substituído por uma norma geral e que a previsibilidade é condição de justiça. Aqui, a Civil Law se conecta profundamente com a formação do Estado moderno. O direito codificado ajuda a centralizar poder, uniformizar território, limitar as arbitrariedades e criar uma linguagem comum para o cidadão, para o juiz e para o administrador. Agora já é possível enxergar suas características principais. A primeira é a centralidade da lei escrita. A lei ocupa posição privilegiada como fonte do direito. A segunda é a codificação. Mesmo quando nem tudo está em códigos, a cultura jurídica continua sendo orientada pela ideia do sistema codificado. A terceira é a generalidade e a abstração da norma. A regra jurídica é pensada para valer de modo geral, antes do caso concreto. A quarta é a sistematização conceitual. O direito é visto como um conjunto organizado de institutos, princípios, categorias e relações lógicas. A quinta é a forte presença da doutrina. O pensamento dos juristas tem um papel importante na construção, interpretação e refinamento do sistema. A sexta é a função tradicionalmente subordinada do precedente. O precedente pode influenciar, e hoje influencia muito mais que no passado, mas em tese a decisão judicial encontra sua legitimidade principal na lei, não no fato de repetir casos anteriores. A sétima é a pretensão de completude. Mesmo sabendo que nenhum sistema é perfeito, a cultura da Civil Law tende a imaginar o direito como uma ordem capaz de oferecer resposta racional a todos os conflitos sociais. Aqui, na questão da filosofia da Civil Law, está o coração dessa aula. O que distingue a Civil Law não é a sua técnica, é a sua filosofia. A tradição romano-germânica acredita profundamente na racionalidade jurídica. Ela parte da ideia de que o direito não deve ser mera coleção de casos e decisões ocasionais, mas sim deve formar um sistema inteligível. Também acredita na primazia da norma geral sobre a improvisação de um caso isolado. Isso significa que a justiça não depende apenas da sensibilidade do julgador, mas da fidelidade de uma norma e de uma ordem normativa anterior. Outra marca filosófica importante é a confiança na mediação conceitual. A realidade concreta é complexa, mas o jurista não enfrenta essa realidade de modo bruto. Ele traduz em categorias. Isso produz uma distância, mas também uma clareza. E há ainda uma aposta na segurança jurídica. A previsibilidade não é vista como um luxo técnico. Ela é vista como um valor da civilização. Se as pessoas não conseguem antecipar minimamente as consequências jurídicas dos seus atos, a liberdade prática fica enfraquecida. Por fim, existe uma forte ligação entre Civil Law e a ideia de universalidade formal da lei. A mesma norma deve, em princípio,
valer para todos os que se encontrem na mesma situação. Essa premissa e promessa nem sempre se realiza plenamente, mas ela está no centro da nossa autocompreensão da tradição. É aqui que a comparação ganha força. Por quê? Porque na common law, típica do mundo inglês, anglo-saxão, o precedente judicial ocupa o lugar mais central e estruturante. O direito se desenvolve historicamente a partir dos casos dos precedentes. A decisão anterior não é só referência, ela pode ser fundamento obrigatório. Na civil law, o caso concreto importa, mas a imaginação jurídica tende a perguntar antes: qual é a norma, qual é o instituto, qual é a categoria que se aplica a isso? Nas tradições religiosas, como em certos momentos o direito islâmico ou hindu, o fundamento do jurídico pode estar muito mais vinculado à revelação, à tradição sagrada, à autoridade de um Deus. Na civil law, a legitimidade do direito tende a se apoiar mais na legislação estatal, na razão sistemática e na institucionalidade secular. E já nas outras tradições consuetudinárias, o costume pode ser a matriz viva do direito. Mas na civil law o costume existe, mas normalmente ocupa uma posição mais controlada e subordinada. Nas tradições de forte centralidade política administrativa, o direito pode parecer como uma extensão mais imediata da vontade do poder. Na civil law, embora o Estado tenha um papel central, o ideal é que ele também esteja submetido à forma jurídica e à coerência normativa. É por isso que a civil law se diferencia por unir 4 coisas ao mesmo tempo: Estado, lei, sistema e a racionalidade conceitual. Nenhuma tradição jurídica é pura virtude. Toda tradição resolve alguns problemas, mas também cria outros problemas. A civil law tem vantagens evidentes. Ela favorece a previsibilidade, facilita o ensino sistemático, ajuda a organizar o ordenamento, permite a linguagem jurídica relativamente estável e reduz, ao menos em tese, o espaço do voluntarismo judicial, do juiz fazer o que ele quer. Mas ela também tem limites. Às vezes, a sua paixão pelo sistema se afasta demais da vida concreta. Às vezes, o seu apego à forma escrita cria a ilusão de completude. Às vezes, a confiança excessiva no texto legal encobre desigualdades sociais reais de acesso à justiça. E, às vezes, o formalismo produz uma distância imensa entre o direito e a realidade da vida humana ou a do conflito. Em outras palavras, a civil law busca uma ordem racional, mas corre sempre o risco de esquecer que a vida não cabe no código. Hoje, a tradição romano-germânica não é mais a mesma do século XIX. Ela foi profundamente transformada. As constituições ganharam centralidade. Os tribunais constitucionais cresceram em importância. A Suprema Corte. Os precedentes até passaram a ter um peso muito maior. E os princípios também ocuparam um espaço mais visível. O diálogo entre a jurisprudência, a legislação e a doutrina se intensificou, ou seja, a civil law contemporânea não é mais como antigamente, ficou mais complexa. Ela não abandonou sua base, a lei continua sendo central, a codificação continua sendo importante, a sistematicidade continua tendo seu valor, mas o sistema já não se apresenta mais como uma máquina fechada. Ele convive com direitos fundamentais, ponderação, constitucionalização do direito privado e crescente valorização de uma coerência jurisprudencial. Isso é muito visível em países como Brasil, Alemanha, Itália, Espanha, França e Portugal. Entender a tradição romano-germânica muda a forma de estudar e praticar o direito. Primeiro, porque ajuda a perceber que o modo como muitos cursos ensinam direito não surgiu por acaso. A divisão por ramos, a importância dos códigos, o peso da doutrina, a busca por conceitos, tudo isso tem história. Segundo, porque permite compreender melhor o papel do juiz. Na civil law, o juiz não foi pensado originalmente como um criador livre do direito, mas como um intérprete de uma ordem normativa já posta. Terceiro, porque mostra que o debate sobre ativismo judicial, precedentes, interpretação constitucional e segurança jurídica é tão intenso. Esses debates tocam o próprio coração da tradição. E quarto, porque dá ao advogado um pouco mais de consciência metodológica. Quem entende a tradição em que atua, argumenta melhor dentro dela e também enxerga com mais lucidez seus pontos cegos. Mas é claro que o advogado não é tão valorizado quanto em outras tradições. Ele é posto numa posição menos importante e principalmente despida
da possibilidade de tomar decisões mais relevantes. Então, o debate filosófico, que no fundo a Civil Law carrega, é uma aposta antropológica e política muito forte. Ela acredita que a convivência humana pode ser organizada por uma razão jurídica já registrada nas normas, na lei. Isso a distingue de tradições que depositam mais confiança na memória dos casos, na prudência comunitária, na autoridade religiosa ou um improviso institucional. A Civil Law diz, em essência, o justo não deve depender apenas da vontade de quem vai decidir agora, no caso concreto. Ele deve passar por uma forma anterior, pública, racional e universalizável. Essa é a sua grande força e também a sua grande tensão, pois ao mesmo sistema que protege contra a arbitrariedade por se tornar rígido, é o mesmo código que promete igualdade, ele pode ocultar, na verdade, uma desigualdade concreta de quem tenta viver sobre ele. A aplicação prática para estudar bem a Civil Law vale observar 5 perguntas. Qual é o papel da lei escrita nesse sistema? Como os códigos organizam a experiência jurídica? Qual o papel da doutrina na interpretação e como a jurisprudência se relaciona com a lei? Onde a busca por segurança jurídica entra em tensão com a necessidade de adaptar o direito à vida real. Essas perguntas ajudam não só em teoria geral de direito, mas em processo civil, penal, constitucional, e empresarial, família e praticamente todo o restante do direito. E você que está aí curtindo o nosso vídeo, deixa eu dar uma dica. Tem um QR Code aqui no qualquer lugar da tela, escaneia ele e acessa meu site, kets.me, que você vai ver lá todas as novidades e os livros que eu tenho escrito e produzido para aprofundar nesses conteúdos de filosofia, gestão, marketing, autogestão, tecnologia e direito, que você com certeza está interessado, beleza? Agora vamos voltar para o vídeo. Então talvez a contribuição mais profunda da tradição romano-germânica não esteja apenas na construção dos seus códigos, sistematização de normas ou na lei como centralidade do sistema. Talvez sua maior realização tenha sido outra. A criação de uma verdadeira tecnologia jurídica. Uma tecnologia capaz de organizar sociedades complexas, estabilizar expectativas, estruturar instituições, coordenar economias, administrar conflitos e transformar a vida coletiva em uma ordem juridicamente inteligível. Ao longo dos séculos, a Civil Law aperfeiçoou extraordinariamente essa dimensão tecnológica do direito. Ela refinou as formas, desenvolveu estruturas, construiu técnicas interpretativas, criou sistemas conceituais sofisticados, organizou procedimentos, competências, categorias e mecanismos de coerência normativa. Tudo isso permitiu que o direito alcançasse um grau impressionante de operacionalidade. Mas exatamente aí surge uma questão filosófica mais delicada. Por que a tecnologia jurídica não responde sozinha à pergunta fundamental? Para quê? A tradição romano-germânica tornou-se extremamente poderosa na dimensão da forma, da estrutura, da operação e da evolução técnica do direito. Mas ela nunca resolveu definitivamente a questão do seu último conteúdo. Ela construiu um sistema capaz de receber praticamente qualquer valor. O mesmo aparato jurídico pode proteger liberdades ou restringi-las. Pode servir à emancipação ou à dominação. Pode organizar a igualdade ou aprofundar hierarquias rígidas. Pode estruturar os direitos sociais ou consolidar interesses oligárquicos. A tecnologia permanece funcional mesmo quando o conteúdo muda da água para o vinho. E isso revela uma característica impressionante da Civil Law, sua extraordinária capacidade de neutralidade operacional. Ela consegue absorver diferentes religiões, ideologias opostas, projetos econômicos incompatíveis e modelos políticos profundamente distintos, sem perder sua estrutura fundamental. Monarquias, repúblicas, liberalismos, nacionalismos, socialismos, democracias sociais, regimes autoritários, economias de mercado, tudo utilizaram e continuam utilizando a mesma arquitetura básica da Civil Law. Isso demonstra sua força histórica, mas também revela seu perigo, porque é um sistema jurídico extremamente eficiente. Na forma, pode se tornar um instrumento de qualquer hegemonia suficientemente forte para ocupar o centro legislativo e institucional. A lei, quando separada de uma reflexão constante por seus fins,
pode transformar em mecanismo perfeitamente racional da injustiça organizada. E talvez esse seja o grande dilema não resolvido da Civil Law. Como construir um direito tecnicamente sofisticado sem permitir que a sua neutralidade estrutural se converta em disponibilidade absoluta de poder? Essa questão atravessa toda a modernidade jurídica. A crença na racionalidade formal da lei trouxe estabilidade, previsibilidade, capacidade organizacional sem precedentes, mas também criou a possibilidade de sistemas juridicamente impecáveis servirem a projetos profundamente destrutivos. A tradição romano-germânica mostrou que a forma jurídica pode sobreviver mesmo quando o conteúdo moral entra em crise. Por isso, a pergunta decisiva talvez não seja como o direito funciona, ou deveria funcionar, mas a serviço de que ele funciona. A Civil Law desenvolveu com extraordinária sofisticação a dimensão tecnológica do direito, mas a dimensão axiológica, o problema do justo, do humano, do limite ético do poder e do sentido de ordem, permanece aberto e permanecerá. Porque nenhuma técnica jurídica, por mais refinada, consegue eliminar a responsabilidade humana de decidir quais são os valores que merecem ser transformados em lei. E se você ficou até aqui, se gostou do nosso vídeo, viu até o final, então deixa o seu like, que é o patrocínio gratuito para o nosso canal, se inscreve no canal e continua acompanhando os próximos vídeos que a gente vai lançar sobre as tradições jurídicas ao redor do mundo. Valeu!